Movimentos populacionais. O que são? Quais seus tipos? Quais suas causas? Esse é o assunto da aula de hoje. Eu sou o professor Juliano Santiago e esse é o Coordenadas de Estudo. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vamos começar então a aula de hoje. E hoje nós vamos abordar o tema que é movimentos populacionais. Vamos começar a entender, ou começar entendendo o que são movimentos populacionais. Movimentos populacionais são todos os deslocamentos feitos pelas populações em cima de um território. Todo deslocamento feito por uma pessoa é chamado de movimento populacional. Tá, peraí professor, mas eu ouvi falar de migrações. O que é migrações? Bem, migrações diz respeito à mesma coisa. As migrações são os deslocamentos feitos pela população em cima de um território. É o termo designado para se referir ao deslocamento, aos movimentos populacionais. Mas, porém, existe uma distinção e é usado termos diferentes para poder explicar melhor esses movimentos. Movimentos que acontecem dentro do país e movimentos que acontecem a nível internacional, de um país para o outro. Pois bem, as migrações são costumeiramente utilizadas para referenciar os movimentos feitos dentro do próprio país. Ou seja, a pessoa sai de uma cidade e vai morar em outra. Nós dizemos que ele fez um movimento populacional, mas como nós classificamos esse movimento? Classificamos como uma migração, porque foi dentro do mesmo país. Quando esse movimento acontece de um país para o outro, nós usamos dois termos que se diferenciam pouquíssima coisa. Nós usamos a palavra emigração e a palavra imigração. Ou seja, os dois são movimentos populacionais realizados por pessoas que fazem de um país para o outro. Porém, a gente costuma classificar quando a pessoa sai do seu país, ela está saindo, fazendo um movimento de saída, e aí nesse momento a gente vai dizer que ela está realizando uma emigração, porque ela está saindo, e quando ela chegar no seu país de destino, as pessoas que haverão chegando vão dizer que ela está realizando uma imigração, ou seja, ela está entrando no seu país. Pois bem, aí a gente chega a outros termos, que é a classificação das pessoas que realizam esses movimentos. E aí você já deve ter ouvido as palavras migrante, emigrante e imigrante. Com certeza, imigrante bastante quando a gente se refere às pessoas que estão chegando, né, no nosso país, o imigrante italiano, o imigrante japonês, nas aulas de história. Isso é muito comum, né? Ou quando estudamos aí a formação do território brasileiro, a vinda de imigrantes para o nosso país. Mas vamos diferenciar esses termos agora. Quando a gente usa a palavra migrante? Bom, migrante em termos gerais seria toda pessoa que faz uma migração, ou seja, toda pessoa que faz um deslocamento de um lugar para o outro. Mas, para melhor entender, a gente usa esse termo, e quando você se deparar com ele, você vai perceber que esse termo ele é utilizado para se referir às pessoas que migram dentro do próprio país. Então, o migrante nordestino, que saiu da região nordestina e veio para São Paulo, o migrante do sul, que saiu da região sul e foi se aventurar na região central do país, né, trabalhar em lavouras, ou na região mais ao norte, na lavoura, em lavouras ou na criação de animais. Então a gente usa esses termos, né, esse termo, na verdade, migrante, para se referenciar a essas pessoas. Bom, e quando a pessoa é de outro país, a gente consegue chamar ela de migrante também? Não. Aí a gente vai usar os termos como a gente usou anteriormente para classificar o movimento, imigração e imigração, para classificar também a pessoa que está se deslocando. Se a pessoa está saindo do nosso país, ela está emigrando, fazendo uma emigração, a gente vai chamar essa pessoa de emigrante. Emigrante é a pessoa que sai do país de origem. O brasileiro, por exemplo, que sai do nosso país e vai morar no Japão, nós chamaremos esse brasileiro de emigrante.
Já para os japoneses, que veem o brasileiro chegando, fazendo um movimento de imigração, para os japoneses, o brasileiro chegando lá vai ser considerado um imigrante brasileiro no Japão. Assim também nós tivemos, né, na formação do nosso território brasileiro, da população, na formação da população brasileira, a vinda de imigrantes, com I, ao Brasil. Imigrantes italianos para as lavouras de café em São Paulo, imigrantes japoneses, imigrantes, né, alemães. Por que a gente fala imigrantes? Porque chegaram ao nosso país, vieram somar a nossa população. Tranquilo então, quanto a esses termos? Bem, então quanto aos movimentos populacionais, quanto à duração, quanto ao tempo que essas pessoas levam para fazer a migração, quanto tempo dura esse movimento populacional, nós temos aí uma classificação. Nós podemos dizer que esse movimento populacional ele é definitivo, ou seja, quando a pessoa sai do seu lugar de origem, da sua cidade, e vai para outra cidade para morar para lá, para residir, enfim, para o resto da sua vida. Ou seja, ele vai em definitivo. E nós temos os movimentos temporários, ou seja, que duram por um determinado período. E aí nós temos algumas diferenciações nesses movimentos populacionais temporários. Nós temos os movimentos chamados sazonais, que é deslocamento realizado por pessoas que vão trabalhar, geralmente em lavouras, né, na época de safras, por exemplo, da cana-de-açúcar, do algodão. Então elas saem das suas residências, se deslocam para outra cidade, ficam lá por um determinado tempo durante o período de colheita, por exemplo, e depois retornam ao seu lugar de origem. Então, dependendo da sazonalidade, ou seja, né, por um período de tempo um pouquinho mais extenso. Nós temos também os movimentos temporários chamados pendulares, né? Movimento pendular. Pendular, se você nunca viu, mas existia no passado os relógios de pêndulo, que ficavam fazendo, né, o movimento de ir e voltar. Vocês podem perceber ao lado que tem uma foto de um relógio de pêndulo. É um movimento realizado parecido, ou seja, ele é um movimento rápido. Geralmente ele é feito por pessoas que vão trabalhar, saem de manhã das suas casas, vão para o trabalho e à tarde retornam às suas casas. Então é um vai e volta diariamente, como o relógio de pêndulo. Então, movimento pendular. E ainda nós temos o movimento que é classificado como movimento de retorno, que é um movimento feito pela pessoa que se deslocou para uma cidade, está residindo por um determinado tempo, mas que de repente decide voltar ao seu local de origem, aí passados os seus 2, 3, 5 anos, ou seja, por um tempo. É um movimento de retorno, né? Então, quanto ao tempo, quanto à duração, nós temos aí então essas nomenclaturas utilizadas aí para a gente entender melhor, ok? Com relação ao espaço, ou seja, movimento populacional realizado no espaço. Quando ele é realizado dentro do país, quando é realizado fora do país, como é que nós podemos classificar esses movimentos populacionais em relação ao espaço? Então nós temos duas situações. Nós temos os movimentos populacionais internos, ou seja, realizados dentro do próprio país. E aí nós podemos exemplificar com o êxodo rural. Êxodo rural é a saída das pessoas do campo em direção à cidade, mas dentro do mesmo país. Então, é um movimento interno. Temos também o movimento de êxodo urbano, muito comum agora, né, nesses anos agora, das pessoas fugirem das cidades grandes e irem residirem na área rural. Então é uma saída da cidade para ir morar no campo. Então, êxodo urbano. E de cidade para cidade. Você, né, por questões de melhorar a qualidade de vida, por questões de trabalho, de repente decide trocar de cidade. Você trocando de cidade está realizando um movimento interno, uma migração interna.
um deslocamento interno, ok? Só para a gente não confundir, deslocamento igual migração, né? Porque é isso que vocês vão estar encontrando aí nas leituras que vocês estarão fazendo e nos próximos vídeos e outros vídeos que vocês estejam estudando. E nós temos então aquele outro movimento em relação ao espaço realizado entre países, ou seja, você sai do teu país para ir para o outro. Então, esse movimento populacional, ele é classificado como movimento populacional externo, ou migração externa. E aí nós temos duas situações. Os movimentos externos intercontinentais, ou seja, realizados de um país para o outro, mas países que estão em continentes diferentes, e intracontinentais. Ou seja, você se desloca para outro país, mas esse país está no mesmo continente, então é dentro do mesmo continente. Então, intercontinentais, fora do continente, intracontinentais, dentro do mesmo continente. Pessoal, para não se alongar muito neste vídeo, eu vou dividi-lo em duas partes. Peço que você então acesse o segundo vídeo sobre movimentos populacionais, parte 2, para que você conclua então essa aula e tenha uma visão completa desse assunto, tá ok? Se você gostou dessa primeira parte, dessa primeira aula, já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que estão procurando conhecimento assim como vocês, tá? Não esquece de assistir a segunda parte, que eu vou deixar o card aqui do lado. Um forte abraço e até a próxima.